Solicitamos que a gerente técnico do AI3E da Fundação CERT, Grace Ramos, venha apresentar sua palestra sobre a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, edificações comerciais de serviços e públicos e edificações residenciais. Grace Ramos possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Engenharia Civil também pela Universidade Federal de Santa Catarina, voltado para eficiência energética em edificações. Gerente técnico do Organismo de Inspeção e Eficiência Energética em Edificações, o AI3E, da Fundação CERT, tem experiência na área de eficiência energética em edificações, iluminação natural e artificial, desempenho térmico e etiquetagem de edificações. Bom, boa tarde a todos. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o processo mesmo de etiquetagem, quais são os itens que são avaliados e como é que funciona o processo. Bom, então, o objetivo dessa palestra é esclarecer sobre o processo de etiquetagem, os parâmetros avaliados nas edificações, tanto comerciais, de serviço e público, e nas edificações residenciais. Então, a palestra é dividida falar um pouco sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações de forma geral, sobre edificações comerciais de serviço e públicas, edificações residenciais e algumas dicas de boas práticas. Então, primeiro sobre o PBE Edificações. O programa de etiquetagem ele é baseado em 2 regulamentos, o RTQ e o RAC. Então, para cada um dos programas, tanto comercial quanto residencial, foram publicados 4 livros. O primeiro é de introdução, que fala um pouco sobre o processo de desenvolvimento. O RTQ, que é o Regulamento Técnico da Qualidade para Nível de Eficiência Energética, que fala o que é avaliado em cada um desses programas. O RAC, que são os requisitos para avaliação da conformidade, que é como essa avaliação é feita. E o 4 é o manual que explica detalhadamente os 2 regulamentos do MEI. Então, essas são as 2 etiquetas, a etiqueta de projeto e da edificação construída. E vamos salientar que existem essas 2 etapas e que a de projeto ela é obrigatória. Então, na etiqueta vai a data que foi feita a avaliação de projeto. E entre as 2 etiquetas, o proprietário tem 5 anos para pedir essa nova avaliação. Então, na etiqueta do edifício construído, vai ter a data de avaliação de projeto e a data que foi inspecionado. O nível que aparece na etiqueta do edifício construído é o mesmo que foi verificado lá na etapa de projeto. Então, aqui para salientar mais a diferença entre a etiqueta e o selo do Procel, a etiqueta é onde tem a classificação do edifício. E o selo ele é dado para o melhor de cada categoria. Então, eu vou ter diversas categorias e é necessário um certo número de etiquetas para cada categoria e o melhor acaba recebendo o selo Procel. Então, são 2 coisas diferentes que tem nesse processo. A avaliação, então, ela é feita em 2 etapas, de projeto e de edificação construída. A etapa de projeto ela pode ser feita através do método prescritivo e o método de simulação. Qual a diferença dos 2? O método prescritivo ele é feito através de tabelas e de equações que estão no regulamento. Então, é um método não mais rígido, mas mais limitado. Já o método de simulação, você vai modelar a tua edificação e modelar fazer outros modelos computacionais com os níveis de acordo com os níveis de referência e fazer uma comparação. Então, nesse método, você tem uma liberdade maior com relação à tua edificação, ao teu projeto. E a etapa da edificação construída, depois que você tem a etiqueta de projeto, é feita a verificação em loco. Aqui alguns conceitos que a gente utiliza bastante no processo de avaliação. Então, a avaliação é o momento onde é determinado o nível de eficiência. Pré-requisitos são itens que existem dentro do regulamento
que são obrigatórios para determinado nível de eficiência. Então, durante a avaliação, você encontrou que a tua envoltória é nível A. Para você conseguir ter esse nível A na etiqueta, ainda precisa atender os pré-requisitos obrigatórios da envoltória para esse nível. Bonificações são itens que você não é obrigado a avaliar e que vão te dar um algo a mais na etiqueta. Então, que como o Lambert disse, você pode pular até um nível na classificação. O que acontece é que os pré-requisitos, mesmo que você tenha conseguido subir um nível com as bonificações, você precisa atender os pré-requisitos para aquele nível. Então, agora falar especificamente das edificações comerciais, de serviço e públicas. Essas são as portarias vigentes no momento. Então, do RTQC, que são que tem os parâmetros, da número 372 de 2010 e a portaria 17 de 2012. Essa portaria 17, ela traz algumas correções, algumas alterações em relação à de 372 de 2010. Então, ela não anula a 372, mas as duas funcionam juntas. E o RAC 395 de 2010 também. No site do Inmetro, vocês conseguem as portarias. Então, falar um pouco, essa aqui é a etiqueta geral, que o Lambert já explicou para vocês. E aqui a de envoltória, que é o item que a gente vai falar agora. Então, na etiqueta, a parte de envoltória, você ainda tem a zona bioclimática da tua edificação e a área total. Então, a envoltória, o que ela engloba? Toda a parte externa do teu edifício, tudo que está delimitando a área interna com a área externa. Então, são as coberturas, as paredes, as aberturas, o tamanho da área exposta para o ar externo, e a zona bioclimática também influenciam na avaliação. Então, o que são essas zonas bioclimáticas que influenciam? Elas são áreas que o Brasil é separado em 8 zonas bioclimáticas, e cada zona representa que essas cidades têm um clima muito parecido e podem, então, utilizar as mesmas estratégias bioclimáticas para a arquitetura. Então, o exemplo é a Zona 1, que é de Curitiba, que é uma região fria. Então, o que você vai usar na arquitetura dessa edificação tem que ser diferente do que você vai usar na Zona 8, que é, por exemplo, Rio de Janeiro, que é muito quente e precisa de muito mais ventilação. Em Curitiba, você já constrói as edificações mais fechadas, porque você não quer o frio entrando, quer manter o calor dentro da residência. Então, na envoltória, os pré-requisitos são voltados para os materiais dessas paredes e coberturas. Porque esses itens eles não entram na equação e eles influenciam bastante nas trocas de calor. Então, com a composição e a cor da superfície, você tem um comportamento diferente da edificação. Então, isso acaba entrando nos pré-requisitos. Além dos materiais e das cores, que você vai ter a transmitância e absortância, ainda tem as aberturas zenitais. Então, o vidro deixa passar muito calor, e principalmente na cobertura que está exposta o dia inteiro para o sol, isso vai acarretar um grande ganho de calor na tua edificação. Então, dependendo do nível de eficiência da tua edificação, tem que atender o pré-requisito que está relacionado com o tamanho da abertura e com o fator solar do vidro. O que entra na avaliação da envoltória são as características do edifício, que são os dois primeiros itens, o fator altura e o fator de forma, que eles vão descrever a edificação, se ela é mais alta, com menos cobertura exposta para o sol, ou se ela é uma edificação mais baixa, ou uma edificação que tem uma área de cobertura muito grande. Percentual de abertura na fachada, ou seja, quanto da tua fachada deixa entrar a radiação diretamente, e o sombreamento dessas aberturas. Então, no sistema de iluminação, na etiqueta ainda aparece quais são os ambientes, ou se é o edifício inteiro avaliado, e qual a área iluminada. Os pré-requisitos do sistema de iluminação são as divisões das seções da iluminação com controle manual. Esse pré-requisito, entram 2 itens nele. Tanto que todo ambiente tem que possuir o controle manual
e ambientes maiores que 250 metros quadrados precisam possuir divisão dos setores de iluminação, para que o ambiente não tenha só uma pessoa trabalhando numa sala de 500 metros quadrados e deixar tudo aceso. Fica apenas aceso o setor dessa pessoa. Contribuição de luz natural. Então, as luminárias próximas às janelas têm um controle diferenciado. Nesse caso, a setorização dos comandos de iluminação não é vinculada à área, apenas a existência de aberturas. E o desligamento automático, que é também para áreas maiores que 250 metros quadrados. Então, para o nível A, você precisa atender os 3 pré-requisitos, para o nível B, os 2 primeiros, e para nível C, apenas divisão de seções. A avaliação do sistema de iluminação ela é feita em relação à atividade desenvolvida no ambiente ou no edifício. Então, o regulamento ele determina o nível de densidade de potência para cada nível de eficiência em função dessa atividade e a potência instalada no ambiente ou na edificação. Então, por exemplo, uma escola que eu quero que tenha nível A, eu sei que o DPI limite para o nível A é de 10,7 watts por metro quadrado. Então, se a minha escola tem 500 metros quadrados, eu preciso ter instalado menos do que 5,3 kW. Na potência instalada, é importante considerar não só as lâmpadas, mas os reatores também. O sistema de condicionamento de ar, na etiqueta vai, além do sistema de condicionamento de ar e da área condicionada, também se existe área não condicionada e com ventilação natural. A ventilação natural, ela só é comprovada, só entra na etiqueta se houver simulação para comprovação de conforto. Os pré-requisitos do sistema de condicionamento de ar são isolamento térmico para dutos e tubulações e condicionamento de ar por aquecimento artificial. Na avaliação, só entra a parte de condicionamento de ar para resfriamento. Então, se a sua edificação possui condicionamento de ar para aquecimento, ela precisa atender os níveis de eficiência que são listados no regulamento para atender o nível A. Os sistemas de condicionamento de ar, a avaliação, é dividida em 2 setores. Um que é o primeiro, que são para os sistemas regulamentados pelo Inmetro, ou seja, aparelhos de janela e splits. Então, quando for fazer a especificação do ar-condicionado ou for consultar a tabela, tomar cuidado com qual tabela você está olhando, se é do seu aparelho mesmo, e a data dessa tabela. E para os sistemas não regulamentados, a avaliação é feita através da ASHA 90.1 e para o nível A existem alguns requisitos que precisam ser atendidos também. Agora, falar um pouco da ENSE geral. A ENSE geral ela só é obtida quando você avalia todos os 3 sistemas para uma mesma área. Ela não é necessariamente para todo edifício, pode ser para um pavimento apenas. Então, os pré-requisitos da avaliação geral são a divisão dos circuitos elétricos por uso final, aquecimento de água para edificações que têm um uso muito grande de aquecimento de água, como, por exemplo, academias, clubes, hospitais. E, nesses casos, o aquecimento de água precisa ser feito através do aquecimento solar, a gás ou bombas de calor. As bonificações elas entram no regulamento comercial apenas na ENSE geral. Ela não entra em cada uma dos sistemas avaliados individualmente. Então, se eu comprovar a economia de 40% do uso da água, posso ganhar 1 ponto. Sistemas ou fontes renováveis de energia também é 1 ponto. Nesse item entra aquecimento solar com uma fração maior que 70%. Energia eólica fotovoltaica, um outro sistema de energia limpa com 10%. Sistemas de cogeração ou inovação técnica de algum sistema com economia de 30%. O item elevadores, esse item ele era um pré-requisito anteriormente e na portaria 17 ele passou para bonificação, onde todos os elevadores atingirem nível A pela VDI conseguem meio ponto. A bonificação, ela atinge no máximo 1 ponto. Então, mesmo que você coloque todos esses itens, vai somar apenas 1 ponto, podendo subir só um nível
na etiqueta. Essas são as edificações etiquetadas pelo AI3E. Então, elas basicamente têm edificações Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Aquelas 3 do lado esquerdo, elas já são etiquetas do edifício construído. Então, elas já cumpriram todo o processo de etiquetagem. Edificações residenciais. As portarias vigentes no momento são número 18 deste ano e o RAC 449 de 2010. Então, aqui a etiqueta com todos os itens. A parte de cima tem a identificação e a classificação da UH. Embaixo são os sistemas, as partes avaliadas, envoltória para verão e para inverno e aquecimento de água. Ao contrário da comercial, a etiqueta residencial ela não pode ser parcial. Todos os sistemas têm que ser avaliados. Essa etiqueta das áreas de uso comum, por mais que na etiqueta esteja listado vários itens para uso frequente e uso eventual, só vão ser avaliados os itens que existem na edificação. Então, não precisa se preocupar, meu prédio não tem sauna, eu vou ficar com uma nota ruim, não, porque esse item não vai ser avaliado. Então, para a envoltória, os pré-requisitos são, como no comercial, a parte de materiais da envoltória, da composição. Ventilação natural, existe um percentual mínimo de área para ventilação. Ventilação dos banheiros também, e a necessidade de ventilação cruzada. Iluminação natural, também é o percentual mínimo de área para iluminação nos ambientes. A avaliação, a etiqueta comercial, ela é avaliada o edifício como um todo, a parte de envoltória. No residencial, ela é avaliada por ambiente. Então, são avaliados cada um dos ambientes para verão, inverno, e para o informativo do condicionamento de ar, e depois é feita uma ponderação para chegar no nível. Para conseguir chegar no valor geral, é feita uma ponderação entre as eficiências, os níveis de eficiência para o verão e para o inverno. Essa ponderação ela vai dar pesos diferentes de acordo com a zona bioclimática. Então, para a zona 13, aqui em Florianópolis, 64% da nota vem de verão e 36% da de inverno. A outra partezinha de aquecimento de água. Então, nesse item são os sistemas que entram na avaliação. São aquecimento solar, aquecimento a gás, elétrico, bombas de calor e caldeiras a óleo. Dependendo da tua composição, é que vai ter o nível, você vai conseguir o nível de eficiência. Aqui fala das bonificações existentes para o H. Então, ventilação natural você pode ganhar até 0,4, iluminação natural 0,3, uso racional de água 0,2, condicionamento de ar 0,2, iluminação 0,1, ventiladores de teto, refrigeradores e medição individualizada também 0,1. Essa aqui é a etiqueta da multifamiliar. Então, nessa parte de baixo vai ter uma listagem das edificações e o posicionamento da melhor e pior etiqueta do edifício. A classificação é feita através da ponderação de todas as UHs do edifício, chegando na nota final. Para avaliação das áreas de uso frequente, o que são as áreas de uso frequente? São aqueles ambientes que você tem uso diário, como as escadas, garagens, halls, acessos. Os pré-requisitos desses itens são os motores trifásicos, sensores de CO para garagens que não tenham ventilação natural, iluminação artificial, bombas centrífugas e elevadores. As de uso eventual são o salão de festas, piscinas, churrasqueiras e quadras, aqueles ambientes que pouco são utilizados. Nele, o que é necessário avaliar? A envoltória de áreas que sejam separadas do edifício. Então, eu tenho o meu prédio e a churrasqueira está numa outra construção nos fundos. Aquela construção precisa ser avaliada de acordo com os limites de acordo com a envoltória.
Iluminação artificial, através da classificação dos equipamentos. Os equipamentos como condicionadores de ar e eletrodomésticos. Aquecimento de água, piscinas, chuveiros, torneiras, qualquer equipamento que aqueça a água. E sauna. Então, como eu disse anteriormente, só serão avaliados, nesse caso, aqueles itens que existem na edificação. Essas são as edificações etiquetadas no AI3E. Casa eficiente foi a etiqueta de edificação construída. E o edifício tal, que são 2 torres com 377 UHs. Então, um pouco das boas práticas. Que cuidados você precisa ter para ter uma boa etiqueta? Então, para edifícios comerciais, tenham cuidado com os revestimentos mais claros, que reflitam, para ter uma maior reflexão da luz e do calor e da radiação. O tamanho das aberturas, um prédio totalmente envidraçado, gera um ganho de calor muito grande, que depois vai ser preciso retirar esse calor com o sistema de condicionamento de ar. Então, ter esse cuidado é interessante. Se vai ter uma grande abertura, ter o cuidado de sombrear essa abertura para reduzir a entrada da radiação. Os equipamentos que forem utilizados... Os equipamentos utilizados na edificação que possuam etiqueta A. Ter o cuidado... Então, ter o cuidado de fazer a divisão de circuitos por uso final, isso vai te ajudar na manutenção do edifício. E o isolamento das tubulações, tanto de água quente como para condicionamento central. E sempre pensar um pouco nos pontos extras, ou na bonificação, de que se você vai utilizar água, já aproveita e faz a racionalização do uso dessa água. Você vai reduzir o teu consumo, vai reduzir a conta e ainda consegue aumentar um pouco a tua eficiência. Sistemas de cogeração, aquecimento solar são itens interessantes aqui. Para edificações residenciais, os cuidados ter o cuidado de fazer a medição individualizada tanto para água quanto para energia. E de água também para água quente, se o aquecimento for coletivo. Mesmo caso dos revestimentos claros, pensar nas áreas de aberturas, tanto para iluminação quanto para ventilação natural, para que o ambiente seja agradável dentro da residência, e isso está pensado já nos limites descritos no regulamento. Ventilação natural nos banheiros, ventilação cruzada na OH, aquecimento de água tanto por aquecimento solar a gás ou bombas de calor, que esses normalmente têm um nível de eficiência maior, e o isolamento das tubulações. Então, as bonificações serão por uso racional de água e equipamentos com selo Procel. Aqui, então, seria como tornar esse processo mais eficiente, conseguir uma etiqueta melhor. Ter boas práticas de projeto, pensando nos requisitos da etiqueta desde o início do projeto. Toda tomada de decisão, tanto de materiais, de equipamentos, fazer o registro disso documentado. Então, ter a rastreabilidade desses documentos, para que na hora que você for pedir a etiqueta, ter tudo isso de forma fácil para encaminhar para o organismo. Então, isso vai te ajudar a ter uma etiqueta de projeto boa. A mesma questão de rastreabilidade de documentos deve ser feita na obra. Ter o controle da obra, visitar, verificar se o que foi pensado no projeto vai ser construído. Fotografar, registrar a obra, o que foi realmente instalado nela. Isso vai te ajudar a conseguir uma etiqueta da edificação construída. E todo esse processo vai te dar conhecimento para que na próxima edificação esse processo seja ainda mais fácil e mais produtivo. Então, eu acho que é isso. Obrigado.
Então, vamos às perguntas. Alguma dúvida, gente? Comentários? Alô. Oi. Grace, parabéns aí pela sua apresentação. É Paulo da Celesc, de novo. Nos programas de eficiência energética que nós desenvolvemos, né, a gente usa o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance para determinar as economias de energia ou retirada da demanda na ponta do sistema, né? E aí são medições, né? Eu estabeleço uma linha de base, o baseline, depois da ação de eficientização implementada, eu vou determinar essas economias de energia. No processo de etiquetação, né, eu estou olhando se tem determinada coisa ou não, né? Eu não estou exatamente medindo o uso ou verificando o uso daquela situação. Eu acho que essa é a diferença do que a gente faz lá do ponto de vista de eficiência energética com que é a proposta da etiqueta, né? E eu fiquei assim um pouquinho de dúvida numa questão que me pareceu que aí pega um pouquinho a questão do como é que você chama ali, da bonificação ou né? Se eu faço determinada... Isso poderia acontecer, por exemplo, numa reforma de um edifício, que eu tiro um sistema que eu tinha lá de aquecimento por eletricidade e instalo um sistema de bomba de calor, ou gás, etc. Também aí nesse negócio eu não faço medições, eu faço assim, eu tinha um sistema e coloquei outro sistema. Eu estou olhando só a questão da tecnologia, não do uso. É correto isso? É assim que... Eu estou usando essa tecnologia que eu estou aplicando para que essa área é mais eficiente ou não em relação a uma que eu tinha lá. Nesse caso, não entra como bonificação, porque você está trocando o teu sistema. Então, o sistema de aquecimento de água para comercial, ele é um item, é um pré-requisito. Então, você vai estar conseguindo atender o pré-requisito. E para o residencial, ele é um dos itens da etiqueta. Então, trocando o sistema, o que você vai conseguir é aumentar o teu nível de eficiência. Ele não entra na bonificação. O que você poderia, com as medições, comprovar a bonificação é num caso de cogeração. Você já tem a medição de quanto aquilo te economiza. Então, você pode usar essa medição para comprovar a bonificação desses outros sistemas que não estão avaliados, não estão inclusos no regulamento. Somente no caso da cogeração, então. Cogeração, outro sistema que não esteja pensado no restante da etiqueta. Alguma inovação, algum sistema novo que não tenha sido incluído. Obrigado. Grace, parabéns pela tua explanação. Aí a pergunta é assim, tem alguma pergunta? Na verdade tem um monte. Até porque já houve treinamento do RTQ para a parte comercial e serviços há algum tempo e foi atualizado e o residencial ele é recente e ele tem bem mais itens, né? Eu já vendo. Então a minha pergunta é se de repente a SET, o AI3E, está prevendo fazer brevemente curso de formação ou curso de explicação do RTQ residencial. Obrigado. Bem, pensar a gente sempre pensa, certo? Eu me apresento, eu sou Gustavo Donatelli, o diretor do Centro de Metrologia e Instrumentação, dentro do qual funciona o I3C. Agora, essa parte é uma parte que a gente conversa bastante com Lambert, e isso é uma coisa que ainda não terminamos de conversar. Sabemos que precisamos levar mais divulgação, mais formação às pessoas, mas ainda não estamos muito definidos em como fazer isso, certo?
Temos uma longa tradição de treinamentos na área de metrologia e a garantia da qualidade. Treinamos 1.300 pessoas em 2010, certo? Mas nesta área ainda não começamos. Havendo demanda e havendo uma boa parceria com o Lambres, a gente vai tocar para frente. O senhor considera que vale a pena? Sim. Então está ótimo.